Neste vídeo vou resolver a questão número 31 do exame de 29 de maio, da parte da tarde, versão A, da admissão à ordem dos contabilistas certificados. Quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou diretor-geral da Certform, sou contabilista certificado e economista. A questão que vou resolver é sobre provisões, muito concretamente provisões para garantias a clientes. Vamos então ao enunciado. Diz-nos a questão número 31 o seguinte: uma empresa que fabrica e comercializa eletrodomésticos apresenta nos últimos 3 anos os seguintes montantes de vendas e de custos de garantia suportados. Em 2018, as vendas foram de 310 mil euros e os custos de garantia suportados foram de 13.500. Em 2019, 320 mil euros de vendas, 21.500 de custos de garantias suportados. E em 2020, 370 mil euros e 10 mil euros são os respectivos valores. Ora, no período 2020, procedeu à contabilização de uma provisão para garantias a clientes no valor de 20 mil euros. No apuramento do lucro tributável do IRC, do período de tributação de 2020, o sujeito passivo deve proceder, a linha A um acréscimo de 3 mil euros, a linha B a uma dedução de 3.350 euros, a linha C a um acréscimo de 10 mil euros e a linha D a um acréscimo de 3.350 euros. Nestes vídeos eu pretendo ir um pouco mais além do que meramente resolver e dizer qual é a questão que está correta. Vamos explorar um pouco a questão das provisões. As provisões, elas terão de ser tratadas numa perspectiva contabilística e numa perspectiva fiscal. Esta questão é uma questão que tem um acentuado teor na questão fiscal, nas consequências fiscais do reconhecimento de provisões, nas suas implicações fiscais. Quanto à vertente contabilística, nós, ao nível das normas de contabilidade, no âmbito do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, a norma das provisões é a norma contabilística e de relato financeiro número 21. As provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Provisões, norma contabilística e de relato financeiro 21. As normas, elas tratam do reconhecimento, da mensuração, da divulgação e, no que diz respeito às provisões, eu vou começar por referir como é que esta provisão em concreto seria reconhecida. No nosso código de contas, nós temos a conta de gastos para as provisões. As provisões, o seu reconhecimento passará por uma conta de gastos do período, provisões do período. Temos aqui as várias tipologias de provisões que estão previstas. Concretamente, garantias a clientes é a provisão que está aqui em causa. Esta é uma conta de gastos que afeta a demonstração dos resultados. Mas depois temos uma conta de passivo não corrente, uma vez que as provisões assim deverão ser reconhecidas. Traduzindo-se aqui na 29 provisões, e temos também aqui o elenco dos vários tipos e as garantias a clientes. Ora, para se fazer o reconhecimento desta provisão, não é isso que se pretende neste exame, mas como eu refiro, eu vou um bocadinho mais longe do que estar simplesmente a dizer qual é a questão correta, quero explicar um pouco o que está aqui em causa. Esta empresa, durante o período de 2020, ela reconheceu, contabilizou uma provisão para garantias a clientes de 20 mil euros. Isto foi o que a empresa fez na contabilidade. Ou seja, na contabilidade, esta empresa debitou
a conta 67.2, a tal conta de gastos que influencia a demonstração dos resultados, provisões do período, garantias a clientes por 20.000 euros, e creditou a conta do passivo não corrente, provisões, garantias a clientes por 20.000 euros. Obviamente que este reconhecimento ele tem impacto ao nível das demonstrações financeiras. Na demonstração dos resultados, as provisões estão aqui nesta linha 12 da demonstração dos resultados por naturezas que está no anexo A da IES. Eu estou a utilizar agora aqui este modelo e as provisões, no caso concreto, seria um aumento dos gastos, viria aqui em 20.000. 20.000 a título de gastos, o que significa que provoca uma diminuição do resultado contabilístico da empresa. Podemos também defini-lo como o resultado antes de impostos. O reconhecimento de 20.000 euros como gasto vai provocar uma diminuição deste resultado. Já ao nível do balanço, as provisões figuram no passivo, mais concretamente no passivo não corrente. Aquele que vai para além dos 12 meses após a data do balanço. Portanto, será em provisões que, caso não existam quaisquer acumuladas, viria aqui de 20.000. Obviamente que aqui trata-se de um valor acumulado no balanço, enquanto que na demonstração dos resultados é um valor do período. Mas este reconhecimento contabilístico, ele tem este impacto de diminuir o resultado da empresa, porque é um gasto. E nós sabemos que o resultado contabilístico da empresa é dado pelos rendimentos menos os gastos. E, portanto, um gasto de 20.000 euros, obviamente que vai diminuir o resultado da empresa. E quando há uma diminuição do resultado da empresa, podem-se colocar determinadas implicações fiscais. A questão é, será que estes 20.000 euros que foram contabilizados nos gastos são aceitos do ponto de vista fiscal? Do ponto de vista fiscal, as provisões, elas estão reguladas no artigo 39 do Código do IRC. Ora, o artigo 39 do Código do IRC estabelece as provisões que são fiscalmente dedutíveis, ou seja, aquelas são aceites do ponto de vista fiscal. Se o tipo de provisão não está no artigo 39, é porque não é fiscalmente aceito. E diz-nos o seu número 1 que podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes provisões. As provisões para que se destinem a fazer face a encargos com garantias a clientes previstas em contratos de venda e de prestação de serviços. Portanto, as provisões para garantias a clientes são aceitos fiscalmente. No entanto, um pouco mais à frente, o número 5 do mesmo artigo estabelece o limite fiscal até ao qual estas mesmas provisões terão de ser consideradas. É que o montante anual da provisão para garantias a clientes, a que se refere à linha B do número 1, é determinado pela aplicação às vendas e prestações de serviços sujeitas a garantias efetuadas no período de tributação, de uma percentagem que não pode ser superior à que resulta da proporção entre a soma dos encargos derivados de garantias a clientes, efetivamente suportados nos últimos 3 períodos de tributação, e a soma das vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia efetuadas nos mesmos períodos. Este número 5, ele vai ditar a proporção que eu tenho que calcular. No fundo, no numerador, eu tenho que fazer o somatório dos encargos derivados de garantias a clientes e no denominador eu terei que fazer o somatório das vendas para cada um dos correspondentes períodos. Então, foi exatamente aquilo que foi feito. Eu peguei, e mais uma vez recordando o enunciado, temos aqui os custos suportados com as garantias
Estamos a falar de eletrodomésticos. A empresa teve custos suportados com a garantia que teve contratualmente de proporcionar aos seus clientes, e foram estes os custos suportados. E as vendas, o volume de negócios produzido em relação a estes mesmos elementos. Pela fórmula, eu somo os vários encargos suportados nos 3 anos e divido também pelo somatório dos volumes de negócios correspondentes. Ou seja, nós temos 45 mil em 1 milhão. E fazendo este rácio, nós temos 0,045. O que significa que vamos pegar no volume de negócios do ano de 2020, que conforme nos podemos recordar foi de 370 mil euros, e vamos multiplicar este volume de negócios pelo tal indicador, o tal rácio que obtivemos de 0,045, indicador esse que se traduz dividindo os custos de garantia suportados nos 3 anos pelo volume de negócios gerado nos 3 períodos correspondentes. Multiplicando pelo volume de negócios de 2020, 370 mil vezes 0,045. Isto dá 16.650. 16.650, à luz do número 5 do artigo 39 do Código do IRC, é o montante até ao qual as provisões para garantias a clientes são fiscalmente aceites. A verdade é que esta empresa reconheceu 20 mil euros. Nos seus gastos figuram 20 mil euros que deduziram na perspectiva contabilística. Mas na perspectiva fiscal só é aceite, do ponto de vista fiscal, até 16.650. A empresa ultrapassou o limite. E nós temos o valor reconhecido na contabilidade, 20 mil euros. Temos o valor fiscalmente aceite, 16.650, e há aqui uma diferença entre aquela base da contabilidade e aquela base fiscal. E essa diferença é de 3.350. Significa que a empresa foi além daquilo que fiscalmente é aceite. E quando nós vamos além daquilo que fiscalmente é aceite, nós temos que fazer uma correção fiscal a quando da passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal. E trata-se de um ajustamento fiscal a crescer. Estes ajustamentos fiscais a crescer, eles efetuam-se na declaração modelo 22. A quando da apresentação da declaração modelo 22 e quando a empresa está a determinar o lucro tributável, as correções no âmbito de variações patrimoniais positivas, negativas, de ajustamentos fiscais a crescer, ajustamentos fiscais a deduzir, são integrados na declaração modelo 22 no seu quadro 07. E temos aqui as correções a crescer, bem como, mais à frente, temos as correções a deduzir. Um ajustamento fiscal a crescer, que é sempre penalizador, porque a empresa reconheceu um valor que, no todo ou em parte, no caso concreto, em parte, não é fiscalmente aceito, a empresa terá aqui de acrescer e tem que procurar o campo correto para acrescer. O campo das provisões é o campo 721. Provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais. Era neste campo 721 que nós teríamos que colocar a diferença, ou seja, os 3.350 a quando do preenchimento da declaração modelo 22 seriam colocados aqui no campo 721. Nós temos provisões não dedutíveis, mas temos provisões além dos limites legais. No caso concreto, esta provisão ela é além dos limites legais. Porquê? Esta provisão é dedutível, ela é fiscalmente aceite.
porque conforme o artigo 39, número 1, a linha B, as provisões para garantias a clientes, elas são fiscalmente dedutíveis. No entanto, acontece é que ultrapassamos o limite. Nós contabilizamos 20 mil quando só era fiscalmente aceite o valor de 16.650. É que quando uma provisão é fiscalmente aceite, mas é ultrapassado o limite, então, ao nível da declaração modelo 22, nós podemos dizer que são provisões para além dos limites legais. Porque provisões não dedutíveis são aquelas que não são de todo aceites. Não há limite nenhum. Simplesmente se reconhecermos aquele tipo de provisão, ela não é fiscalmente aceite. Isto seria, por exemplo, se nós reconhecêssemos uma provisão para impostos, por exemplo, não são fiscalmente aceitos. E não são fiscalmente aceitas as provisões para impostos, e uma provisão para impostos é reconhecida debitando a conta da classe 6, igualmente, a conta 67.1 impostos, a conta de gastos, e depois creditar a conta do passivo não corrente 291 impostos. E esta não é aceite. E não é aceite porquê? Porque, à luz do artigo 39 do Código do IRC, não consta do elenco as provisões para impostos. E o artigo 39 elenca aquelas que são dedutíveis. E se não está no artigo 39 é porque não é fiscalmente aceito. Mas a provisão que nós estamos a reconhecer, ela é fiscalmente aceite. No entanto, ultrapassou o limite consagrado no artigo 39, número 5. Isto obrigaria a empresa a fazer um acréscimo ou um ajustamento fiscal a acrescer de 3.350 euros, conforme está explicado aqui na resolução. Ajustamento fiscal a acrescer, quadro 07, campo 721, declaração modelo 22, a diferença entre esta base na contabilidade, esta base fiscal, o limite fiscalmente aceito. Pelo que, voltando ao exame, no período ou no apuramento do lucro tributável em IRC, do período de tributação 2020, o sujeito passivo deve proceder a um acréscimo de 3.350 euros, conforme eu acabei agora de mostrar na declaração modelo 22, um valor a acrescer de 3.350 euros. A resposta correta é a resposta D. Assim como já aqui está, resposta correta, resposta D. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.